next Sunday. What if Red Riding Hood When it takes over me, I can't control it. and the wolf were one and the same? It was the wolf! It was me! A deadly curse We know who she is. We know where she's hiding. that can't be controlled. She's out. They'll kill you. Isn't that what I deserve? Once Upon a Time, all new next Sunday at 8, 7 Central on ABC. Olá, queridos. Mais uma vez aqui, como prometido, nós vamos começar a nossa série de vídeos falando sobre os contos de fada, né? Sobre de quem se trata cada um deles, né? Tem muito mais nas histórias do que a gente pensa. Então, hoje nós vamos começar falando dela, Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho é aquela história que a gente ouviu quando criança, né? Que foi levar a comida para a vovó e foi enganada por um lobo, certo? Mas a história real da Chapeuzinho Vermelho não é bem essa, né? Essa é que foi contada para as crianças. O arquétipo da Chapeuzinho Vermelho, na verdade, ele é bem mais diferente, bem mais sombrio do que a gente pensa, né? Todos esses contos de fada, né? Fadas, nós vamos falar o que elas significam, né? De onde elas vêm, todos esses casamentos que são relatados nesses contos, vêm de lá de Gênesis 6, da união dos anjos caídos com os seres humanos, que gerou aí várias raças, né? Titãs, deuses, fadas, gnomos e várias criaturas, anões. Nós vamos, na medida do possível, falar de cada um deles. Mas hoje o nosso foco aqui é Chapeuzinho Vermelho. E, na verdade, Chapeuzinho Vermelho foi inspirada na deusa Hécate. A deusa Hécate, também chamada de Perseia, era filha de 2 titãs, Astéria, a Noite Estrelada, que é Terron, amados. Embora seja Terron, a deusa Hécate é uma das faces de Terron, como a deusa do submundo, né? A sua face lunar. Que isso é uma coisa que a gente vai explicar em outros vídeos quando a gente falar da grande deusa, né? E os seus 3 aspectos como deusa tríplice: a donzela, a mãe e a anciã. Tudo é Terron em várias fases, vamos supor, aí da vida, que a gente vai trazer isso com mais detalhes. Mas a Hécate, no caso a Chapeuzinho Vermelho, ela foi inspirada na deusa Hécate, né? Filha dos titãs Astéria, a Noite Estrelada, que é Terron, como eu te falei, ela é o véu da escuridão, e mãe das estrelas, né? Que nós sabemos que são os anjos caídos, nefilins, e toda essa raça que foi misturada aqui na Terra, né? Essa mistura de semente, a semente da serpente. E de Perses, o deus da luxúria e da destruição, mas foi criada por Perséfone, a rainha dos infernos, onde ela vivia. Antes, Hécate morava no Olimpo, mas despertou a ira de sua mãe quando roubou-lhe um pote de carmim. Ela fugiu para a terra e, tornando-se impura, foi levada às trevas para ser purificada. Vivendo no Hades, ela passou a presidir cerimônias rituais de purificação e expiação. Hécate, em grego, significa distante. Tinha características diferentes dos outros deuses, mas Zeus atribuiu-lhe prestígio. Após a vitória dos deuses olímpicos contra os titãs, a titanomaquia Zeus, Poseidon e Hades partilharam entre si o universo, né, que a gente conhece aí como a trindade satânica. A Zeus coube o céu e a terra, a Poseidon coube os oceanos, e Hades recebeu o mundo das trevas e dos mortos. Hécate manteve os seus domínios sobre a terra, os céus, os mares e sobre o submundo, e continuava a ser honrada pelos deuses que a respeitavam e mantinham seu poder sobre o mundo e o submundo. Ela é representada ora com 3 corpos, ora com um corpo de 3 cabeças, levando sobre a testa uma tiara com a crescente lunar,
uma ou duas tochas nas mãos e serpentes enroladas em seu pescoço. Suas 3 faces simbolizam a Virgem, a Mãe e a Velha Senhora. Ou seja, é o mesmo terrom, tá, gente? Sendo que emanado em várias fases, que a gente vai explicar melhor essa coisa da deusa tríplice quando eu fizer um vídeo focado somente nisso, tá? Quando a gente for falar da grande deusa que é adorada aí pelos ocultistas, né? E uma curiosidade interessante sobre a deusa Hecate, que associou ela com a Chapeuzinho Vermelho, é a história que diz que ela sempre se manifestava com lobos ou com cães negros, né? E que ela também podia se transmutar num lobo ou num cão negro, né? E a gente vê que na série Once Upon a Time, que era uma vez, em português, que eu coloquei no início do vídeo para vocês, a Chapeuzinho Vermelho, ela é o próprio lobo. E isso me levou a pesquisar sobre essa associação e que me fez chegar a deusa Hecate, que é a deusa que é muito apresentada com um capuz vermelho, com um vestido vermelho e está associada aos lobos e aos cães negros, principalmente ao Cérbero, aquele cão de 3 cabeças do submundo. Então essa é a realidade e até o próximo vídeo. Beijos! E também o nome Alcateia, ela também foi originado da palavra Hecateia, que vem de Hecate, né? Essa era a curiosidade que faltou dizer. Então, mais uma curiosidade a respeito disso é que a palavra Alcateia provém da palavra Hecateia, que vem de Hecate. Então, era isso que estava faltando dizer para vocês. E qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, na medida do possível a gente vai respondendo, tá bom? E essa é a história, a verdadeira história da Chapeuzinho Vermelho, né? A gente vê muita gente fazendo vídeos aí contando outras histórias, mas a verdade, a realidade é essa daí. Um beijo e até o próximo vídeo.